Olá, amigos! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre deficiência visual. O que é deficiência visual? A deficiência visual se caracteriza por uma situação de problema no olho, né? De mau funcionamento no olho, em que a pessoa não adianta, pode trocar óculos, pode botar o que quiser que não vai solucionar. Né? Isso é uma deficiência visual. Tá? E há duas nuances que são aceitas como classificações. A primeira classificação é a cegueira. Tá? No nosso texto tem aí uma definição oficial de cegueira, que você é uma distância tanto, você não consegue ver. Bom, tem uma definição oficial sobre cegueira, eu não quero entrar nessa definição, mas eu quero dizer o seguinte, é uma situação em que a pessoa realmente não consegue distinguir os objetos. Tá? Essa ausência de capacidade, né, pode incluir ou pode não incluir a perda da sensação luminosa. Quer dizer, a pessoa é cega, mas ela sabe se a luz está acesa ou apagada, se é de dia, se é de noite. Né? E para essas pessoas, é claro, se a pessoa não consegue enxergar nada, é óbvio que o processo de escrita ele vai ter que ser realmente drasticamente modificado, provavelmente utilizando ou braille ou o computador. Então, o diagnóstico de cegueira é um diagnóstico muito sério porque ele impacta completamente no processo de escrita e leitura. Né? A situação a seguir parece ser mais simples, mas, na verdade, do ponto de vista educacional, é muito complicado também. Eu diria que muitas vezes é até mais complicado, que é chamada baixa visão ou visão subnormal. O problema da baixa visão é que é uma variedade enorme de situações. Né? A pessoa, por exemplo, ela pode ver só um pedaço do mundo, né? Por exemplo, o lado esquerdo, ou ela pode ter uma visão que pode ser centralizada em algum determinado ponto. Pode ser que se você colocar uma letra muito grande a pessoa consiga ler. Então a quantidade de situações é imensa, fazendo com que seja muito difícil se definir uma coisa básica. Vai utilizar isso e vai funcionar? Não. Quando a pessoa tem baixa visão, o problema é muito mais sério. Ela vai ter que escolher a solução adequada para ela. O artefato óptico, a ampliação exigida. Tem pessoas, por exemplo, que têm baixa visão e conseguem ler uma letra que tenha tamanho 1 centímetro. Outras precisariam que a letra fosse de, 3 centímetros, seria o tamanho mínimo de letra que ela conseguiria ler. Né? Então, há vários tipos de coisas que você pode fazer, desde meios visuais ampliados, eventualmente o braille, né? Muitas pessoas que têm baixa visão não aceitam o braille. Falam assim, mas eu não sou cego, por que eu vou usar o braille? Mas, na verdade, o braille ele não é um óbice. Né? Se a pessoa conseguir ler o braille, é mais uma coisa que ela vai poder ter na vida dela. Né? O computador hoje oferece uma série de facilidades. Por exemplo, as mesmas facilidades que oferece para cegos, o uso da voz, por exemplo. Né? E também ampliação. As informações na tela, eventualmente, podem ser tornadas maiores, fazendo o zoom através de diversos mecanismos. Por exemplo, o Windows, o Linux, tem sistemas para fazer ampliação. Né? E há programas específicos que ampliam um pedaço da tela, ou ampliam e leem com síntese de voz. Bom, tem muitas possibilidades, mas eu diria assim, são possibilidades em grande quantidade. Conhecer tudo isso não é nada fácil e eu posso dizer até que as pessoas com baixa visão acabam sendo mais problematizadas em termos da sua sala de aula, exatamente por conta de não se conseguir obter um parâmetro correto para as N possibilidades que existem de baixa visão. Bom, por que uma pessoa pode ter problemas assim graves de visão, né? Por que ela pode ser considerada uma deficiência, uma pessoa com deficiência visual? Há causas que são congênitas, a pessoa nasce com aquilo, e há causas que a pessoa pode adquirir ao longo de sua vida. Eu vou tentar fazer aqui uma breve
visão sobre isso. Vamos falar sobre as causas congênitas. Uma causa congênita muito importante é a prematuridade. A pessoa nasce prematura. E ao nascer prematura, o olho pode não estar bem formado. Ou pode ser que o olho até esteja razoavelmente bem formado, mas a pessoa vai ser colocada dentro de uma incubadora. E as incubadoras, normalmente, dentro delas tem oxigênio. E o oxigênio das incubadoras é realmente muito nocivo ao olho do prematuro. Então, muitas crianças se tornam cegas na incubadora. Precisa tomar muito cuidado. Crianças prematuras, ao serem colocadas em incubadoras, precisa proteger muito o olho para não ficarem cegas ou ficarem com danos severos na sua estrutura ocular. Então, outra situação, toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença que é adquirida normalmente através de contato com gatos e outros animais, né, e que causa um dano. A bactéria que causa a toxoplasmose, ela causa danos severos visuais, então tem que tomar muito cuidado. Catarata ou glaucoma congênito. A gente vai falar já sobre essas duas situações, porque são comuns também para situações adquiridas. Mas a catarata é uma espécie de de um escurecimento, né, da não transparência, falta de transparência do cristalino. Então, aquilo ali faz com que a informação não consiga passar, a informação luminosa não consiga passar pelo cristalino. Tá? E o glaucoma é provocado por uma falta de habilidade dos humores internos, dos líquidos internos, ou do gel que existe dentro do olho, ele ser continuamente renovado, né? Então o olho vai inchando, e aí aquilo ali pode provocar vários tipos de problema, desde danos severos até a explosão do olho, né? E a outra situação congênita é a chamada retinose pigmentar. A retinose é uma inflamação da retina que vai comendo as células da retina, a pessoa vai cada vez enxergando menos, e as células da retina acabam totalmente destruídas, a pessoa fica completamente cega. Tá? Então essas são as situações congênitas. Não quer dizer que a pessoa vai ficar cega ou vai ficar com deficiência visual imediatamente, mas são causas que têm que ser cuidadas desde o início, desde o nascimento. Bom, causas adquiridas. A primeira causa, infelizmente, no nosso país, talvez a maior causa de deficiência visual adquirida, chama-se diabetes. Eu tenho diabetes, tá? Graças a Deus, num grau pequeno. Mas a minha mulher fica o tempo inteiro: Antônio, cuida da diabetes, você pode ficar cego. Bom, a diabetes é resultado de... Bom, tem vários tipos de diabetes, mas a diabetes mais severa, ela é resultado do mau funcionamento do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que é responsável pelo metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas. Então, a presença excessiva da glicose no sangue, ela provoca inúmeros danos, ou seja, ela é como se fosse um ácido que vai corroendo tudo. Corrói o olho, corrói os rins, corrói os órgãos sexuais, vai corroendo tudo por dentro, as veias, e então a pessoa vai ficando com diversos problemas. E o problema mais comum, realmente, cegueira. Infelizmente, a cegueira. Cuidar da diabetes é fundamental, manter sempre, e há hoje uma quantidade imensa de medicamentos que podem controlar o nível de glicose no sangue. Glaucoma, eu falei aqui, também é uma situação de pressão excessiva no olho, e hoje em dia há uma quantidade enorme de medicamentos que podem fazer com que essa pressão seja mantida sob controle. Se não controlar, pode realmente o olho vir a ter problemas sérios ou até explodir. Catarata, também falamos, esse branqueamento, vamos dizer assim, a catarata significa que o cristalino ele vai se tornando opaco, né? E aí, eventualmente, esse cristalino fica tão opaco que você não consegue mais ver mais nada, né?
Normalmente é possível, hoje é uma cirurgia relativamente fácil. Eu fiz uma catarata de um dos olhos, né? Você fica vendo perfeitamente. Se tira o cristalino, se coloca uma lente de plástico para substituir o cristalino. Operação bastante rápida e a recuperação muito rápida. Agora, infelizmente, muita gente fica cega por acidente, trauma e violência por arma de fogo. É impressionante e é muito triste a gente saber disso, né? A pessoa, por exemplo, está jogando bola, a bola bate no olho com uma violência e aquilo pode danificar o olho para sempre, né? E o uso de arma de fogo, então, muita gente fica cega por conta de tiro, né? Para completar aqui, há, claro, uma série de situações que somente um oftalmologista pode diagnosticar. E o importante é o seguinte: ocorreu uma alteração na visão, vá ao médico, tá? Leve seu filho ao médico, não deixe aquilo ali se propagar. Porque, em geral, quando a situação de dano ocular, vamos dizer assim, é pequeno, você consegue conviver com ele. A partir de determinado momento, a situação já se transforma realmente em deficiência visual e não tem mais jeito. Bom, então, catarata e glaucoma, especialmente, são situações que têm que ser tratadas, né? E diabetes. Diabetes é realmente uma doença que tem que se tomar um cuidado incrível com ela. E isso aí vale realmente para todas as pessoas. E o diabetes tem um problema muito sério, é uma doença silenciosa, a pessoa nem sabe que tem diabetes, tá? Porque você não sente nada, né? A sua glicose vai subindo, 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 às vezes um certo calor, eu sinto às vezes uma coisa assim, quando você vai ver a sua glicose está lá na estratosfera e a pessoa não sabe, e quando ocorre esse dano, tô cada vez enxergando pior, né? A pessoa está ficando cega simplesmente porque não teve o cuidado de vez em quando, fazer um bom exame de sangue para verificar o nível de glicose. Hoje em dia tem maquininhas que você compra que verificam o nível da glicose no sangue e são máquinas relativamente baratas e todo mundo deveria ter uma dessas em casa. É isso aí? Então é isso. Cuidar preventivamente é sempre o melhor caminho.